Ouça agora o seu Comigo Cast. Olá, eu sou o Samir Machado e esse é o seu Comigo Cast. Hoje, quinta-feira, 17 horas, você já sabe, a gente tem um novo episódio para você no seu Comigo Cast, o seu podcast da cooperativa Comigo. Aqui a gente traz para vocês informações, notícias, orientações, tudo que você precisa, cooperado, para desenvolver cada vez mais e melhor o seu trabalho aí no campo. Hoje eu tenho a honra de estar aqui com um influencer do agro, um nosso companheiro engenheiro agrônomo lá de Jataí, Nestor Takeshi Kasai, que nos presenteia aí com a sua presença aqui hoje. Tudo bem, Nestor? Tudo bem, Samir? É um prazer estar participando aqui do podcast da Comigo, tá ok? Então, de parabéns aí também pelo trabalho, né? Com certeza é mais um meio de comunicação, está informando o produtor, né? E trazendo aí informações. Beleza. Nestor, para quem não conhece, né, você e o seu trabalho, quanto tempo já de Comigo? Então, eu já completei 19 anos de cooperativa, né? Para mim também é uma grande satisfação de estar trabalhando numa grande empresa. Começou aonde? Eu comecei em Serranópolis, fiquei lá por 2 safras, né? Depois eu fui transferido para Jataí. E já está lá então já aos seus 17 anos. Isso. Conhecendo muito a região. Graças a Deus. É uma região, como o Sudoeste todo, né? Uma região abençoada. Bom, e hoje eu estou aqui então para falar com o Nestor sobre um assunto que é a mão de obra no campo na era digital. E sobre isso, antes, né, para que a gente fale um pouquinho ainda sobre você nessa era digital, você então é um influencer aí, tem um canal, né, no Instagram voltado ao agronegócio. Como é que funciona isso? Como é que você entrou nisso, Nestor? Tudo bem. Então, até certo 4 anos atrás, eu não mexia com nada de redes sociais, né? Até então que eu resolvi entrar, né? E desde o momento que eu vi que todo mundo estava indo para as redes sociais, né? Aí eu já entrei primeiro no YouTube, tá? Eu já tenho um canal no YouTube, já estou com mais de 21 mil seguidores. Tenho mais de 300 vídeos gravados, né? Inclusive é um excelente banco de dados aí de informações, tá? Aí também já fui para o Instagram, estou com 25 mil seguidores. No LinkedIn, tá? E também tem o podcast, né, que está no Spotify. Também. Tá aí então aí um novo, né, meio que a gente tem entrado, tem percebido, está entrando muito em todas as áreas, inclusive no agronegócio. Quem não segue o Nestor, como é que faz para seguir, Nestor? É só digitar lá AgroNTK, né, tanto no Spotify, no YouTube, Instagram, né, que já vai estar entrando no meu canal. Beleza. Então, para você que não segue o Nestor, no nosso canal, aqui agora, através do nosso canal, você pode chegar até o AgroNTK e seguir ele. Você que segue o Nestor, que estiver por acaso nos ouvindo através do canal dele, siga nossas redes sociais, Comigo Oficial. Pode procurar em todas as redes por esse prefixo aí, Comigo Oficial. E segue a gente também, né, Nestor? Parceiro sempre. Com certeza, com certeza. Nestor, então a gente está aqui para falar sobre mão de obra no campo na era digital. Como está acontecendo esse evento hoje? Samir, em relação a esse assunto, né, é bastante delicado, né, e a gente está passando aí por 2 momentos, eu acredito, né. São 2 fatores aí limitantes em relação a esse tema. Um seria a quantidade, né, de mão de obra, né, no campo, que cada vez mais diminui, né. A tendência forte aí do eixo do rural, né, do pessoal do campo vir para a cidade, né? Cada vez mais, né? E quem está na cidade não quer ir para o campo, certo? Verdade. Então a gente passa pela quantidade de mão de obra cada vez mais escassa no campo, tá? E outra, que é mais complicada ainda, é a qualificação, né? E porque quem está no campo são poucos, né, que
tem feito atualizações aí, principalmente em relação à era digital, né? Hoje... Nestor, mesmo antes da era digital, isso já era um problema que vinha acontecendo, que a gente vinha percebendo, porque, por exemplo, às vezes eu era um trabalhador rural e queria que meu filho fosse para a cidade, eu não queria que ele continuasse aqui. Aí não está tendo sucessão, né, para a mão de obra no mundo rural, né? Não, com certeza, né? Isso eu falo não só na era digital, né? Mas o problema também, por exemplo, você está aqui de leite, né? Produtor de leite, né? Hoje o produtor de leite também encontra dificuldade, né? Mesmo ali na mão de obra, né? No serviço do dia a dia, não tem mão de obra no campo, né? Muitos produtores estão deixando de atividade justamente, né? Além do preço, né? Principalmente devido à falta de mão de obra. O problema que a gente vê na mão de obra, que a gente vê na sucessão, inclusive, dos próprios produtores rurais, né, que os filhos também estão indo para a cidade, quer fazer cursos lá e talvez não voltam, né? Então a gente tem um problema mesmo aí na área do agronegócio rural. Com certeza, né? E na digital, mais ainda. Aí a coisa aperta mais. Hoje sabemos, né, que a agricultura hoje é digital, né? Não tem volta, né? Porque principalmente aí devido à falta de mão de obra cada vez maior, né? Então, antigamente a gente plantava as lavouras com adubo em sacaria, né? Já passamos para bag, tá? E a tendência forte vai ser adubo a granel, né? Quanto mais prático for as operações, né? Maior ganho, né, vai ser por parte do produtor, né? E hoje, querendo ou não, a população está aumentando. Cada vez mais vai precisar de alimento, né? E o Brasil tem hoje já um dos maiores produtores de grãos do mundo, né? E tem que acompanhar o mercado. Quando você diz aí que o campo é digital, a gente já vê que as plantadoras, as colhedoras, pulverizadores, os aplicadores de fertilizantes por taxa variável, drones, tudo movido a GPS, tudo através de softwares, né, de programas. Os próprios produtores rurais têm tudo na palma da mão, celulares, né, Nestor? Com certeza, com certeza. Em relação aos operadores, né, por exemplo, hoje, como você falou aí, grande parte das máquinas já são todas de última geração, certo? E, normalmente, na propriedade, somente um ou outro operador vai saber trabalhar com aquela máquina, né? Tem propriedades, por exemplo, que se o operador daquela plantadeira, por exemplo, tiver um problema de saúde, né? Por exemplo, ele faltar naquele dia, tá? O gerente ou até o proprietário pode até trabalhar com a máquina. Só que o rendimento dela, né, em vez de ser, por exemplo, 90%, 100%, vai ser aí 50%. Você não vai tirar dela o que ela tem ali para oferecer. Nesse sentido, Nestor, será que a gente tem que estar bem atento, alerta, no sentido de que tanto os engenheiros agrônomos, produtores rurais, os gerentes, todos eles têm que começar a se adequar, a aprender a operar essas máquinas, esses softwares, toda essa informação digital, né, que necessita para retirar o máximo dessas máquinas, porque senão a gente acaba ficando refém aí meio que nas mãos desses poucos operadores que sabem operar. Correto, né? Como você bem falou aí, né, passa ali desde o operador, né, por todo o ciclo, né, desde o operador, o gerente, o proprietário e até mesmo os agrônomos, né, porque hoje já tem muitas plataformas digitais, né, e a tendência também das plantadeiras, né, hoje não ser mais mecânica, né, ser tudo já a vácuo, certo? E também tudo com GPS, né, tudo com programas. Né? Hoje já existem, por exemplo, plantadeiras que já fazem a distribuição de semente, né, por precisão. Né? Por exemplo, tem um tipo de solo mais argiloso, ele no mesmo talhão, e também tem uma parte mais arenosa. Então, ela solta, por exemplo, 15 sementes numa parte, certo? E na outra parte solta 18 sementes.
Aham. né? De acordo com a textura do solo. De acordo com a textura do solo. Tudo isso feito através de mapeamento, né? Também já existe aí pulverizadores também que fazem a aplicação somente onde tem massa verde, né? Já vai fazendo a leitura e já vai fazendo a aplicação, né? Com isso também ganha o campo, ganha os produtores e ganha o meio ambiente. Nestor, o trabalho do engenheiro agrônomo vai mudando, né? Aquele trabalho de você ir lá fazer a regulagem de uma plantadeira, ele passa a tomar novos formatos. Você tem que fazer outros tipos de trabalhos, de ajustes numa máquina, por exemplo. Com certeza, né? É cada vez mais importante aí também, né? Tá acompanhando, né? Fazendo os cursos, né? Porque até então a gente chegava lá, né? Esticava a trena, pesava. Grande parte ainda das plantadeiras são mecânicas, né? Uhum. Mas a tendência forte é de entrar essas outras plantadeiras, né? Que a gente vai ter que saber, por exemplo, calibrar, né? A gente já fala assim, calibração, né? Dessas máquinas, né? Para saber se realmente, né? Está caindo aquela certa quantidade. E hoje, praticamente, essas operações são feitas todas paradas, só no monitor. Uhum. É um videogame. Exatamente. Tanto é que, por exemplo, quando a gente está dentro de uma colheitadeira, né, são diversas telas, né, parece que e tem os comandos, né, bem dizer, praticamente como se fosse um jogo, tá? Como se fosse um jogo, tá? Nestor, e essa falta de mão de obra qualificada, essa ausência, às vezes um operador que sabe operar uma máquina e ele, sei lá, não pode ir, isso já está começando a ser sentido no campo? Você já tem observado isso? Sim, com certeza. Até estava conversando com outro agrônomo, né? Teve uma propriedade, acho que na região de Iporá, tá? O operador principal de uma plantadeira aí de última geração teve problema de saúde, né? E aquele dia ia ficar parado. Aí o produtor teve que, na revenda, certo? Procurar auxílio, né? Para saber de algum outro operador, né? Para não deixar a planta parada, né? Com isso, perdendo umidade e perdendo tempo, né? Então, é cada vez mais importante, né? Tanto o gerente, o produtor, né? Quanto mais pessoas saberem operar os equipamentos, né? Menos dependente vai ficando, né? Porque essas máquinas são o valor são caríssimas, né? Hoje o preço de uma colheitadeira de última geração é 2,5 milhões, né? Pulverizadores mais de 1 milhão. Então tem que, de fato, saber tirar o melhor proveito dela para que ela possa se pagar, né? Exatamente. É como se fosse a gente tivesse um notebook, né? E estivesse utilizando somente para escutar música ou ver um filme, né? Ao passo que você poderia estar usando ele ali fazer cálculos, edições e um monte de outros recursos. Exatamente. Então, eu vejo que é cada vez mais importante, né? O produtor, né, tá antenado aí, né, era digital, né? Porque querendo ou não, até os funcionários com uma idade um pouco mais avançada, né, às vezes não quer operar com GPS, por exemplo, né? Mas se ele não começar a se atentar para isso, vai ficando fora do mercado, né? E hoje o mercado é cruel, né? Nestor, às vezes a gente ouve ali um outro cooperado, eu não quero entrar nessa era digital. Certo. E aí? Não, mas a partir do momento, se ele tem um WhatsApp, né, ele já está na era digital, né? Porque hoje muita informação chega através do WhatsApp, né? Até a cooperativa mesmo, a gente possui aí o nosso aplicativo, né? Que as informações ali estão na palma da mão. Né? Isso já coloca ele na era digital, né? Com certeza, né? Porque, por exemplo, com o nosso aplicativo aí, ele é possível, por exemplo, ver as cargas que ele está mandando no armazém, né? Ver a classificação que está chegando, a umidade, os descontos. As cotações, né? Que ele tanto gosta de ver, né? Exatamente, tá? Então, não tem como fugir, né? Eu acho, hoje, desde a mercearia da esquina, né, até o supermercado, tudo tem que ser digital. Todo mundo está nessa. Tem que acompanhar o mercado, né?
Nestor, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu quero que você, então, a gente faça aqui um resumo, né? Um resumo de orientações que a gente pode deixar, então, para o nosso cooperado, para que ele possa se adequar da melhor forma nessa era digital e a essa falta de mão de obra, principalmente a mão de obra qualificada. A sugestão que eu passo para o produtor, né, é treinar, né? Buscar, por exemplo, hoje já existem empresas, né, ou mesmo profissionais, né, que já fazem esse treinamento, né, nas propriedades. Né? Então, eu acho que quanto mais pessoas saberem, né, na propriedade aí, operar as máquinas, né, vai ser mais interessante para o produtor. Né? E até mesmo o produtor. Também está nessa. Né? Saber entrar lá, operar essa máquina, os filhos, né? Com certeza. Praticamente todos os envolvidos, né, tem que estar alinhados aí nessa informação, porque não tem volta, né? Cada vez mais as máquinas, como eu havia comentado com você, hoje já existem também as plantadeiras aí autônomas, né, que trabalham aí, por exemplo, sem piloto, né? Né? E outra. Na Tecnoshow a gente sempre vê essa máquina por lá, né? Então, e outra, né? Grande parte dos produtores hoje também já tem tudo, muitas câmeras nas propriedades, né? Então é tudo online. O produtor está vendo ali, né, no celular, né, colhendo o talhão, fazendo as aplicações, né? Sem dizer também, por exemplo, nos pivô, né, que tem os aplicativos, né, por exemplo, de onde ele estiver, ele pode estar ligando o pivô, desligando o pivô, né? O campo se desenvolveu muito, as tecnologias se desenvolveram muito. Aquela historinha que quem morava no campo estava morando na roça, que era tudo atrasado, virou totalmente, né? Com certeza, né? Hoje fica no campo, né? Só vai ficar no campo quem tiver estudo. Né? Ao contrário de quem antigamente não, quem não tem estudo ficava no campo. Hoje, pelo contrário, pelo andar da carruagem, aí só vai ficar no campo realmente, né? Quem tiver informação, qualificação. Tá ok, muito bom conversar com você, Nestor. Espero que a gente tenha outras oportunidades aqui e deixa aí o espaço para suas considerações finais aí para o nosso público. Eu que agradeço, Samir, aí aberto o espaço. Acho que é um assunto bastante importante, né? Já que a gente está passando por uma fase de transição, né? E a cooperativa também, né, que vive do campo, né? Bastante importante também esse nosso bate-papo, tá? Eu agradeço bastante aí a oportunidade, tá? E segue aí o Comigo Cast. Beleza, muito obrigado, Nestor. Forte abraço para você. Quem não segue o Nestor, mais uma vez fica aqui nossa recomendação, AgroNTK. E você que não nos segue ainda, se você quer ouvir novos episódios, só procurar, né, na Comigo Oficial ou através do nosso aplicativo Comigo Cooperados. Baixe aí no seu celular, só procurar na sua loja de aplicativos e também no site comigo.coop.br. Toda quinta-feira a gente tem encontro marcado às 17 horas e eu espero você lá. Forte abraço. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos. Termina aqui o seu Comigo Cast. Baixe outros programas no nosso site www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.